Neemias capítulo 12, versículo 44, até capítulo 13, versículo 3. O dia da dedicação das muralhas reconstruídas de Jerusalém tornou-se uma ocasião elevadíssima no período pós-exílico. Tão grande era o júbilo do povo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Capítulo 12, versículo 43. Observe as 5 referências à alegria nesse versículo. Depois da narrativa sobre a dedicação dos muros, vem 2 parágrafos breves, mostrando o efeito estimulador de tanto regozijo naqueles dias. Além disso, esses 2 parágrafos, prefaciados com as mesmas palavras hebraicas, porém traduzidas de modo diferente, no mesmo dia, capítulo 12, versículo 44, e naquele dia, capítulo 13, versículo 1, servem como pano de fundo para o relato triste do capítulo 13, versículos 4 a 31. As 2 sessões em tela são, primeiro, capítulo 12, versículos 44 a 47, liberalidade nas dádivas e a organização do sustento destinado aos sacerdotes e levitas. Capítulo 13, versículos 1 a 3, leitura da palavra de Deus e a consequente separação. Liberalidade das dádivas. Esse povo comprometido à total obediência ao Senhor, visto no capítulo 10, e regozijando-se pela consagração ao Senhor pelas obras das suas mãos, capítulo 12, colaborou alegremente no aspecto financeiro do trabalho do Senhor, ou seja, contribuiu de livre e espontânea vontade para o sustento dos sacerdotes e levitas em Judá. Isso faz nos lembrar do exemplo nobre dos santos macedônios, que devido à abundância do seu gozo, a sua profunda pobreza, abundou em riquezas da sua generosidade, deram voluntariamente, 2 Coríntios capítulo 8, versículos 2 e 3. O apóstolo Paulo, lembrando-se disso, continuou escrevendo, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. 2 Coríntios capítulo 8, versículos 4 a 5. O crente cujo coração transborda de gratidão pela salvação que tem e que anda dedicado a Deus, ainda demonstra prontidão de vontade para dar, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 11, e contribui segundo o que tem, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 12. O entusiasmo dos judeus para dar, no tempo da dedicação dos muros, era tanto que oficiais de confiança tinham de ser nomeados para reunir, armazenar, zelar e, enfim, distribuir os donativos do povo. Esdras capítulo 12, versículo 44. Esses donativos derivados dos dízimos, das primícias, das colheitas e ofertas voluntárias, etc., eram armazenados nas câmeras, ou seja, nos depósitos construídos do lado de fora das paredes do templo. Neemias capítulo 10, versículos 38 e 39, compare com o templo de Salomão em 1 Reis capítulo 6, versículos 5 e 6. Já que o povo prometera não desamparar a casa de Deus, capítulo 10, versículo 39, todas as medidas foram tomadas alegremente para garantir o bom desempenho do ofício dos sacerdotes e levitas, capítulo 12, versículo 44, além dos cantores e porteiros, versículo 47, que realmente faziam parte do corpo de levitas. Todos esses servos associados com o templo, não tendo recebido herança de terras em Israel, onde podiam cultivar e produzir seu próprio sustento, tinham de ser mantidos e providos das necessidades da vida. Felizmente, na época da dedicação dos muros de Jerusalém,
Visto que o povo era tão animado, não havia falta de sustento para eles. Consequentemente, faziam a guarda do seu Deus e a guarda da purificação. Capítulo 12, versículo 45, ou seja, cumpriam seus deveres no templo sem impedimento e embaraço. Prezado amigo, há irmãos entre nós que se dedicam à obra do Senhor de tempo integral e que confiam em Deus para suprir as suas necessidades. Nós, no entanto, deveríamos assumir o nosso privilégio de prover o que lhes falta, para que eles possam continuar na obra sem distração. Lembremo-nos da exortação de Paulo aos Gálatas. Prezados ouvintes, há irmãos entre nós que se dedicam à obra do Senhor de tempo integral e que confiam em Deus para suprir as suas necessidades. Nós, no entanto, deveríamos assumir o nosso privilégio de prover o que lhes falte, para que eles possam continuar na obra sem distração. Lembremo-nos da exortação de Paulo aos Gálatas: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui com aquele que o instrui. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Leitura da palavra. O segundo efeito do regozijo e ânimo nos dias da dedicação dos muros em Jerusalém eram o desejo insaciável de ouvir a palavra de Deus. Naquele dia, leu-se o livro de Moisés aos ouvidos do povo, capítulo 13, versículo 1. Crentes alegres, animados e exercitados espiritualmente, tendo um grande apetite pela palavra de Deus, ainda teriam tempo para ler e estudar as Santas Escrituras. Além de assistirem aos estudos bíblicos, reuniões de ministérios da palavra e as conferências, têm grande prazer em passar muitas horas semanalmente diante da Bíblia Sagrada, a fim de nutrir a sua própria alma. Achando-se a tua palavra Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração. Jeremias capítulo 15, versículo 16. O povo, sendo relembrado pela leitura da palavra, que não era permitida a entrada dos amonitas e os moabitas na congregação de Deus, começou a tomar as medidas necessárias. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles esta palavra, ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Capítulo 13, versículo 3. Essa mistura, composta de pessoas de nacionalidades pagãs, ao longo dos anos, havia se infiltrado entre o povo de Deus por razões sociais, comerciais ou políticas. Sendo pagãos, a tendência era que desviasse os judeus do Senhor, além de introduzir práticas más em Israel. É assim ainda nos nossos tempos. O apóstolo Paulo, servindo-se de um antigo provérbio, escreveu: não vos enganeis, as más conversações, associações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Amados irmãos, se a nossa companhia for mundana, acabaremos sendo mundanos. Assim, não devemos criar amizades íntimas com descrentes, pois qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Imagina-se que este afastamento da mistura incluía o desfazer de relações conjugais. Mais ou menos 15 anos mais cedo, sob a orientação de Esdras, alguns repatriados passaram pela experiência dolorosa de despedirem suas mulheres pagãs. Esdras capítulo 10. Agora, nos dias de Neemias, devido ao poder iluminador e convincente da palavra de Deus, a mesma ação teve de ser executada.
Lamentavelmente, antes do fim do capítulo 13, surge de novo o grande mal do jugo desigual. Irmãos, sejamos convictos do fato que um crente nunca deve contemplar casamento com um descrente. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Se formos obedientes à palavra de Deus, evitaremos muitas lágrimas e dores mais tarde na nossa vida. É animador observar que houve prontidão da parte dos judeus para agir de acordo com as Escrituras. Aprendendo da proibição da entrada dos estrangeiros na congregação de Deus, eles logo começaram a regularizar as suas vidas, ou seja, não eram apenas ouvintes da palavra, mas também cumpridores dela. Tiago, meio-irmão do Senhor, indica o caminho certo para nós. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Tiago capítulo 1, versículo 25. Irmãos, lembremos-nos do fato que por trás da liberalidade das dádivas e a leitura da palavra, haviam corações gratos, alegres, animados e transbordantes. O segredo de progresso espiritual é ter uma apreciação profunda da pessoa do Senhor Jesus Cristo e da salvação que Ele nos providenciou a nós pela sua morte expiatória na cruz.